a terra seca fecundará, e quem chorava se alegrará, e o que era morto viverá, no dia em que o Senhor chegar. Os humildes irão reinar, e o semeador colherá. Então os surdos ouvirão, e até os mudos cantarão, quando o Senhor lhes der a mão. Meu Deus, tu tens o poder de transformar nosso ser, de um deserto seco e estéril, faz surgir verde mais belo. Olá, Bom dia, é com muita alegria que estamos aqui para dar um bem-vindo especial a cada um de vocês. Sou o Jânio, fiz parte da Igreja de Cristo no Rio de Janeiro até agosto de 2018 e hoje continuo fazendo parte da Igreja de Cristo, porém em São Paulo. Aqui ao meu lado está minha querida esposa Nelma. nós nos conhecemos no retiro de solteira em Belo Horizonte e há 8 meses atrás tivemos a bênção de nos casar. E hoje estamos morando em São José do Rio Preto, que fica no interior de São Paulo. Pensando em todas essas mudanças, pensamos também em recomeço. Isso me lembra uma escritura que fica em João, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 8. Diz assim: Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fica admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Essa é uma escritura bem conhecida nossa, o encontro de Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um professor da lei, era o líder dos judeus, e Jesus queria ensinar algo para ele. Que para ele ser um cristão, ele precisava fazer algo, que era recomeçar. Ou seja, ele precisava abandonar todos os conceitos que ele tinha, toda a bagagem que ele carregava, de todo o aprendizado que ele teve, para aprender algo novo, para recomeçar. Então, é bem especial esse cuidado que Jesus Cristo tem conosco, de nos ensinar, de nos mostrar um caminho diferente. E hoje é isso que está acontecendo conosco, com tantas dificuldades que nos têm sido colocadas. Nós precisamos um caminho diferente, precisamos recomeçar, mas de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira que a Bíblia nos ensina. E isso é muito especial. Queremos muito agradecer a cada um de vocês por estarem conectados, assistindo o culto, e que esse exemplo de Nicodemos possa trazer reflexões na sua vida, que você possa pensar, após tudo que está acontecendo hoje, como que você pode fazer diferente? O que você vai fazer diferente após essa pandemia? É especial que
hoje podemos confiar em Deus, né? E vencer tudo isso. E pensando dessa forma, eu queria agradecer por essa oportunidade, agradecer a você que está nos assistindo e convidá-los a orar conosco neste momento. Senhor Deus, Pai amado, queremos tanto, Deus, agradecer pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pelo zelo e proteção que o Senhor tem tido pelas nossas vidas, Pai. Obrigado por estarmos saudáveis hoje, Pai. Obrigado porque hoje podemos estar aqui, Deus, para expressar isso ao Senhor, Pai. Deus, fique conosco, conduza-nos a uma vida que te agrada, Pai. Nos dê proteção diante das dificuldades que estamos passando nesse momento, Pai. E muito obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor é um Deus que está presente nas horas boas, nas horas ruins. Ajude-nos a sonhar, Deus. Sonhar com um mundo melhor, sonhar que vamos vencer, sonhar que tudo isso vai passar. Encha-nos de fé, encha-nos de esperança. E é em nome do Teu Filho Jesus que estamos aqui expressando tudo isso ao Senhor e agradecemos por isso. Amém. Amém. Olá, bom dia. Eu quero falar sobre a Tamires. A Tamires, no início de 2019, ouviu falar sobre a nossa igreja enquanto viajava em Boston. E voltando para o Brasil, nos procurou através das redes sociais e encontrou a Igreja de Cristo em São Gonçalo. Depois de um tempo visitando nossa igreja, e onde conta que foi muito bem recebida e percebeu o amor de Cristo através dos irmãos, ela também nos conheceu na igreja aqui na Tijuca. Teve uma curiosidade grande em saber mais sobre a nossa história e, fazendo muitas perguntas, também quis estudar a Bíblia e conhecer os princípios que produziam tanto o amor e o calor que ela via nos relacionamentos. Tamires cresceu numa igreja e aprendeu, junto com sua família, princípios fortes que ela leva muito a sério. E, especialmente nos últimos meses, nesse período de pandemia, nós temos conversado e ela tem demonstrado muito interesse em fazer parte da nossa família de igrejas e construir novos e duradouros relacionamentos e aprender com humildade e servir. E ela mesma fala, o quanto tem se animado e quanto tem ficado encorajada com as reuniões, com as igrejas em casa. Ela tem participado da igreja em casa em Silva Jardim, porque ela mora lá em Rio das Ostras, e ela tem aproveitado esse período para se reunir, para passar tempo, fazendo videochamadas, claro, nesse período de isolamento social. Criado relacionamento com os irmãos e as irmãs. Então, queria aproveitar esse vídeo, essa oportunidade, para que todos nós pudéssemos conhecer um pouquinho da história dela e vamos ouvi-la e receber de todo o coração a Tamires como membro da nossa igreja, da nossa comunidade. Seja bem-vinda, Tamires. Olá, meus irmãos, bom dia. Meu nome é Tamires e eu estou muito feliz de poder fazer parte da Igreja de Cristo do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer a cada um dos irmãos que tem me dado assistência neste período, principalmente aos irmãos da Igreja de São Gonçalo, que me receberam com tanto carinho no primeiro dia que eu fui na igreja, aos irmãos da Igreja da Tijuca e aos irmãos da Igreja de Silva Jardim, que é a igreja na qual eu estou no momento. Muito obrigada a cada um de vocês, de todo o meu coração. Tem sido uma alegria imensa
poder fazer parte. Eu tenho sentido o carinho de cada um de vocês, o amor de Cristo. Muito obrigada mesmo. Eu espero vê-los em breve, poder abraçar cada um de vocês. Um bom domingo e fiquem com Deus. Olá, bom dia, irmãs e irmãos. Estamos aqui reunidos nesse domingo para mais um momento de oração juntos. Deus eterno, Pai, muito obrigada, Senhor, por podermos mais uma vez estarmos aqui reunidos para louvar-te, para agradecer-te, para aprendermos do Senhor com a tua santa palavra. Peço licença, Pai, para poder entrar na tua santa presença, com humildade, com um coração cheio de gratidão por esse privilégio de poder falar com o Criador do Universo. Algo tão acima, né, da capacidade humana de compreender, né, o teu poder, a tua soberania e o teu amor, que é imensurável. Muito obrigada, Pai, porque revelaste teu amor na cruz, a partir do sacrifício do teu santo Filho Jesus. É no nome dele que eu peço, imploro a ti, Senhor, por misericórdia. Misericórdia para a humanidade, né, especialmente nesse momento de uma crise tão sem precedente. E eu suplico ao Senhor misericórdia, especialmente pelo povo brasileiro, que já é um povo tão sofrido e ultimamente tem sido muito intensamente afetado, Pai, por essa doença. Nesse sentido, eu suplico ao Senhor, por favor, Deus, estenda a sua misericórdia, permita que o medicamento, a vacina possa ser descoberta o quanto antes e que seja desenvolvida de forma acessível, principalmente para os mais necessitados. Peço ao Senhor, Pai, que fortaleça os profissionais de saúde que estão na frente de batalha dia a dia, de força, coragem, amor, né, para que eles possam continuar servindo. Peço a Ti, Pai, humildemente, que conceda um pouco de sabedoria, né, aos líderes, sabedoria e sensibilidade, né, para que eles possam tomar decisões corretas que vão ser a favor do povo, né, do povo tão necessitado e sofrido. Peço a Ti também, Senhor, conceda saúde espiritual, né? Saúde espiritual para todos nós. Nesse momento temos a tecnologia, né, que nos ajuda, que nos aproxima um pouco, mas infelizmente nem todos conseguem acessar, nem todos conseguem ter acesso aos cultos. E mesmo com a tecnologia podemos nos sentir muitas das vezes desanimados, né? Então eu suplico a Ti, Deus, conceda união ao nosso grupo, para que a gente possa, em primeiro lugar, né, ter união contigo através da Tua Palavra e assim nos animarmos e encorajarmos uns aos outros, né? E assim possamos ajudar outras pessoas que estão sedentas espiritualmente para Te buscar, para Te conhecer. Pai, por favor, abençoe o culto de hoje, esteja, né, com a pregação, que ela corte nossos corações e inspire e a sermos cada vez mais agradecidos ao Senhor, mais dependentes de Ti, dependentes da Tua graça. E é em nome do Teu Filho Santo, Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Muito obrigada. Amém. Amém. Obrigada. Ótimo culto para todos. Ótima semana. Cante a Deus o seu louvor, que seja alegre o seu cantar, que grandes coisas Deus tem feito, com gratidão vem aclamar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria aos montes. Cantem, sua vitória é completa, é tão real em seu amar. E ao som de instrumentos vamos todos exultar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos
alegria aos montes, cantem. Deus é nossa esperança, sua mão vem nos salvar, e com toda a confiança ao Senhor vou me entregar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria aos montes, cantem. Amém. Cantem uma nova canção ao Deus eterno. Cantem ao Eterno todos os povos da terra. Cantem ao Eterno, louvem o seu nome. Anunciem sempre que Ele nos salvou. Digam em todas as nações, o Eterno é o Rei. Firmou a terra em seu lugar, e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Que todos os povos louvem a Deus. Alegria ao Senhor. Que todos os povos louvem a Deus. Alegria ao Senhor. Com gritos de alegria ao Senhor. Digam isso a Deus. Digam isso a Deus. Como são maravilhosas as coisas que fazem. Digam isso a Deus. Como são maravilhosas as coisas que fazem. Digam isso a Deus. Digam isso a Deus. Que seu poder é tão grande. Digam isso a Deus. Que seu poder é tão grande. Digam isso a Deus. Digam isso a Deus. Como são maravilhosas as coisas que fazem. Digam isso a Deus. Como são maravilhosas as coisas que fazem. Digam isso a Deus. Digam isso a Deus. Digam em todas as nações, o Eterno é o Rei. Firmou a terra em seu lugar, e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Gritem de alegria diante do Eterno. A todos contem as maravilhas que Ele fez. O Eterno é grande e merece todo louvor. Deve ser temido, pois é o único Deus. Digam em todas as nações, o Eterno é o Rei. Firmou a terra em seu lugar, e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Digam em todas as nações, o Eterno é o Rei. Firmou a terra em seu lugar, e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Amém. Bom dia, quero dar um bem-vindo a todos e agradecer, antes de mais nada, a todos que participaram dessa transmissão de hoje, mais uma vez.
e também agradecer aqueles que estão nos bastidores, né? Que trabalham nos bastidores, editando os vídeos, subindo os vídeos para o canal. Mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho de todos. Também quero dar um bem-vindo muito especial a Tamires. Uma alegria ter você sendo parte agora da nossa comunidade. A minha oração é que Deus te abençoe muito, te fortaleça e que, sobretudo, te use como uma luz nesse mundo. Também foi muito especial essa semana a Devocional das Mulheres, com o vídeo, né, a aula da Glorinha e da mãe dela, Dona Cida. Eu assisti um pouco, fiquei extremamente emocionado com a história de vida dela. Bom, nós temos falado sobre proteção espiritual. Qual é a perspectiva bíblica sobre esse tema que é tão importante hoje no nosso dia a dia, frente a essa pandemia que nós temos enfrentado. Domingo passado nós falamos sobre a guerra não acabou, proteja-se, a guerra não acabou, e falei basicamente sobre a necessidade de nós fazermos um autoexame. Espero que você tenha feito. Falei também sobre essa força, né, que a Bíblia fala. Estudamos Efésios, né, entramos em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20, e vamos continuar aqui nesse trecho hoje. Mas essa força que nós temos que buscar em Deus, ela vem do nosso conhecimento de Deus, da nossa leitura da palavra de Deus, sobretudo, do nosso relacionamento com Deus, né? Até pergunto aí, faço essa pergunta para você responder aí no chat, o que você tem lido na Bíblia? Qual o livro que você tem lido? E o que ele tem produzido na sua fé? Eu tenho lido Efésios, tenho compartilhado sobre Efésios com a minha igreja em casa, e tem sido para mim um livro que tem renovado a minha relação com Deus e o meu olhar sobre esse aspecto da proteção que Deus nos oferece na palavra dele. Eu queria então que nós voltássemos em Efésios capítulo 6, hoje. Eu não vou entrar ainda na armadura de Deus, ainda quero ficar nos primeiros versículos e falar hoje sobre aqueles que lutam por nós. Vamos orar juntos e começar a nossa aula. Pai, muito obrigado por essa manhã, onde podemos nos reunir como uma família. Obrigado pelos amigos, familiares que nos assistem também. Pai, eu quero orar que a Tua palavra possa ser revelada a cada um de nós, que a Tua palavra ilumine os nossos corações e que nós possamos compreender a Tua vontade por meio dela, Pai. Toca profundamente nos nossos corações, transforma-nos, Senhor, hoje de manhã, e fala conosco por meio das Escrituras. Te agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. A pergunta que talvez você possa ter se feito, né, de domingo para cá é, como que isso se relaciona comigo? O que essa passagem tem a ver comigo na prática, com as minhas necessidades, com a minha guerra contra o mundo, contra a carne, contra o diabo? Será que então agora eu não preciso fazer mais nada? Deus é que está lutando comigo? Será que basta eu transferir para o Senhor a minha luta e deixar que Ele faça, que Ele lute por mim? Será que não há mais necessidade de eu lutar? Não há necessidade de eu sentir dificuldade?
Será que eu tenho que parar de lutar e deixar tudo isso de lado? Será que é isso que essa passagem está falando para mim? Que o cristão não tem que fazer nada, que basta ele permanecer em Cristo e que ele não precisa lutar? Será que é isso que Deus está falando aqui? Sabe, se isso é correto, se eu não preciso como cristão fazer mais nada e só descansar em Deus, porque Ele está lutando a minha luta, então por que Paulo fala aqui e orienta a igreja a se revestir com toda a armadura de Deus por 2 vezes? No versículo 13 ele repete isso. E ele começa a lidar com cada peça da armadura, uma por uma. Se Deus está fazendo tudo por mim e eu não preciso fazer nada, e só olhar para Ele, se o meu erro é que eu faço coisas demais, que eu apenas tenho que transferir as minhas dificuldades para Deus, não é necessário. Não seria necessário Paulo falar da necessidade de nós vestirmos a armadura. Se isso for verdade, se um cristão não precisa lutar, é inútil todas as passagens bíblicas que nos exortam a lutar e a batalhar na nossa vida cristã. Por exemplo, Tiago e Pedro nos exortam nas cartas dele a resistir ao diabo, a nos mantermos atentos e vigilantes. Paulo ensina aos romanos que eles deveriam matar os desejos do corpo deles pelo Espírito. Eles deveriam matar, não outro por eles. Ele exorta também a Timóteo que ele deveria fugir dos desejos da juventude, que ele deveria fugir das controvérsias e das contendas, que ele deveria fugir da cobiça pelo dinheiro, não simplesmente entregar a Deus, mas fugir, se afastar, ir para longe dessas coisas. Paulo diz aos filipenses que eles deveriam pôr em ação a salvação deles, operar a salvação deles com temor e tremor. Essas passagens nos lembram que nós estamos envolvidos sim nessa luta. E elas estão aí na descrição do vídeo, você pode checá-las e conferi-las. A guerra é nossa. Nós temos que travá-la, sim, individualmente, fazer e desempenhar a nossa parte. Paulo deixa isso claro também aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe, Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja em Corinto, na Grécia. E o mundo grego conhecia muito bem os esportes. Eles tinham estádios. E aqui ele está falando sobre a disciplina de um atleta. Que um atleta, ele se abstém, porque ele tem um desejo, ele tem um objetivo de vencer, e ele se empenha, ele entrega toda a energia dele para alcançar aquele prêmio, aquela medalha, aquele troféu, aquela conquista. E muito provavelmente lá em Corinto, os cristãos deviam estar numa duplicidade de objetivos. Ao mesmo tempo que eles almejavam a eternidade, eles também queriam a prosperidade nesse mundo. Talvez essa seja a sua luta, os seus golpes no ar, essa ambiguidade de objetivos, ao mesmo tempo que você quer a salvação, que você quer ser um cristão, que você busca a eternidade, você também está muito fincado nas coisas desse mundo e nos valores desse mundo, nas conquistas desse mundo. Mas o ponto aqui é que Paulo está falando do modo como ele tomava parte na luta.
que a figura que descreve o cristianismo não é um grupo de pessoas que está sentada no estádio observando os outros competindo. Não é essa a figura que descreve o cristianismo. Paulo está correndo. Ele mesmo está no ringue aqui. Ele está enfrentando um adversário, um antagonista. Não é outro, é ele que está lá. Ele que está dando golpes. Ele que está tentando acertar o seu adversário. Há uma luta aqui descrita. Essa é a linguagem que Paulo emprega a respeito de si mesmo. Essa é a figura. Ele está se esforçando aqui o máximo para chegar no alvo, no objetivo. E ele chama os cristãos para a mesma coisa, para lutarem como ele lutava, para combaterem como ele lutava, para prosseguirem rumo ao objetivo maior. Sabe, eu quero falar com você que talvez tenha parado de lutar. Você cristão. Eu quero lembrar você do dia do seu batismo. Quando eu e você fomos batizados, nós recebemos uma nova disposição. Nós recebemos um novo princípio de vida. Um princípio que eu não tinha antes. Antes de eu ser convertido, de você ser convertida, convertido, você era uma pessoa carnal, pecaminoso. Sua natureza era má, era velha. Mas depois que você se batizou, uma nova pessoa veio à existência, um novo homem, que é segundo Deus e criado em verdadeira justiça e santidade. Você não é como era antes. Há em você um princípio de uma nova vida, que é justa, que é santa e que opera em você nessa direção. Há um novo poder em você. Um cristão não permanece sempre a mesma coisa. Há uma força em mim e em você agora. Um bem foi feito por nós. Não nos basta só confiar no Senhor. Esse novo nascimento que aconteceu nos impele a crescer. Há uma nova vida em nós. E vida é algo que cresce. Então, se você é alguém que parou de lutar, eu quero te lembrar desse dia. Eu quero te lembrar que você é outra pessoa, que há uma força dentro de você, e encorajar você a se levantar hoje e entrar de novo na luta, no combate da vida cristã. Sabe, irmão e irmã, o ensino bíblico não é passivo. O ensino bíblico é sempre muito, muito ativo. A Bíblia não conteria exortações se ela falasse sobre passividade, mas ela está repleta de exortações, ela está repleta de apelos e argumentos. A gente não encontra essa citação aqui como essa aqui na Bíblia. Olha, pois bem, você foi convertido, foi salvo e justificado. Esse é o passo número 1. Agora só há uma coisa para você fazer. Passe tudo às mãos do Senhor. Ele o guardará. Ele fará tudo o que você necessitar. Não faça nada. Não lute. Transfira tudo para o Senhor. Deixe correr e deixe com Deus. Se tudo o que os apóstolos quisessem dizer fosse isso aqui, as cartas do Novo Testamento, com todos os seus argumentos, com todas as suas refutações ao erro, com todas as suas exortações e apelos, seriam totalmente desnecessárias. Você não encontra essa citação na Bíblia, olha, você se converteu, muito bem, dê o próximo passo, e você receberá esta outra bênção. Isso é tudo que lhe cabe fazer, e é muito simples. Não é tão simples assim. O ensino bíblico não é mecânico. Não há atalhos na vida cristã. Nós temos que ver o que a palavra de Deus diz. E o meu desejo primordial como um cristão não deve ser querer ser feliz,
mas deve ser querer ser santo, querer me conformar com o que a Bíblia ensina, querer fazer aquilo que Deus pede que eu faça. Não há atalhos na vida cristã. Nós precisamos continuar lutando, continuar combatendo, de modo que no fim da nossa vida nós possamos falar o que Paulo falou para Timóteo, em 2 de Timóteo, capítulo 4. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Mas hoje eu não quero falar daquilo que eu tenho que fazer, ou do que você tem que fazer. Apesar de eu crer de todo o meu coração no que eu acabei de falar. Pois foi essa mensagem que me converteu. Foi essa vida que eu enxerguei e testemunhei há 30 anos atrás nessa igreja. E que me convenceu a querer ser parte dela. O cristianismo que eu via antes de estudar a Bíblia não era esse aqui. A imagem que eu tenho, a figura que eu tenho, era de uma Bíblia aberta na estante da sala, na prateleira mais alta, e logo abaixo uma placa verde com letras pretas do Salmo 91. Mas essa lembrança, ela não é acompanhada na minha memória de momentos em família, onde todos nós podíamos nos reunir à mesa para falar das nossas vidas, das nossas dificuldades, dos nossos desafios, dos nossos sonhos e alegrias. Não me lembro disso. Não me lembro. Me lembro de orações feitas antes das refeições, mas o que vem de fato com força à minha memória eram brigas, discussões, infidelidade, divórcio. Essa era a imagem do cristianismo que eu tinha. E eu me tornei um homem incrédulo, sem esperança. Até o dia em que eu conheci o cristianismo que nós acabamos de ler. Um cristianismo ativo, um cristianismo bíblico, porque só há um. Esse cristianismo, ele me inspirou a acreditar que era possível ser feliz sem fazer uso de drogas, de bebida, sem fazer uso de farras, sem estar nas farras, nas noites que eu frequentava nas boates, nas escolas de samba do Rio. Foi esse cristianismo que me fez sonhar com uma esposa e acreditar que eu poderia ser fiel à minha esposa e respeitá-la. Foi esse cristianismo que me fez sonhar com a construção de uma família unida e feliz, que se reúne todos os dias à mesa para orar juntos, para se divertir, para contar histórias, para ajudar um ao outro. Esse cristianismo me deu um propósito, me deu uma missão, e inspirado nele, com pouco mais de 20 anos e casado há 3 meses, eu fiz uma mala e fui com a minha esposa e mais 6 amigos para Bahia, Salvador, começar uma igreja como um missionário. Eu vi e nasci em um cristianismo ativo e eu continuo acreditando nele, pois ele é bíblico e continuo vivendo ele até hoje. Obviamente, com as limitações de um pai que trabalha todos os dias e tem 4 filhos, de alguém que não tem mais 20 anos de idade. E se esse não é o cristianismo que você está vivendo, ou que você acredita, eu quero te animar a ler as Escrituras, que estão na descrição desse vídeo, para que isso possa produzir em você uma decisão de viver esse cristianismo bíblico. Mas como eu falei, hoje
eu não quero destacar a minha luta, nem a sua luta. Hoje eu não quero falar de nós. Hoje eu não quero levar você a olhar para você mesmo. Hoje eu quero falar daqueles que lutam por nós. Como a imagem na chamada dessa pregação. Os profissionais de saúde que até esse momento têm lutado por nós. Pelas estatísticas que eu li nesse mês, agora de junho, mais de 160 profissionais de saúde faleceram de Covid. E mais de 80 mil testaram positivo nesses 4 meses de luta contra essa pandemia. Eles lutam, eles estão lutando por cada um de nós. Sabe, na vida cristã, nós temos muitas coisas para fazer. No entanto, é preciso que eu e você nunca percamos de vista o fato de que a salvação é uma obra realizada por Deus. É o grande plano de Deus. É algo que Deus está realizando. É algo que Deus planejou e originou. Ele iniciou o movimento e Ele o está levando adiante. Isso é um princípio fundamental da nossa fé. Deus está envolvido na questão da nossa salvação muito mais do que nós. A salvação é um plano de Deus e nós fomos simplesmente introduzidos nesse plano. Assim, quando a gente lê Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 13, a gente tem que lembrar que o verdadeiro ponto não é a minha e a sua luta contra o diabo, mas é a luta de Deus contra o diabo. É a luta das trevas contra a luz, do céu contra o inferno, dos anjos contra os demônios. E se eu olho essa questão, essa luta, sobre essa perspectiva, de que essa luta não é minha, mas é de algo muito maior do que eu encontro força. Quando eu entro nesse combate e luto contra os principados e as potestades desse mundo mal, eu tenho que compreender que Deus está envolvido nisso comigo. Que o combate fundamental é dele contra o diabo. Assim é impossível que essa luta seja perdida. Porque a honra de Deus, a glória de Deus, o caráter de Deus estão envolvidos nessa campanha. Deus se envolve no conflito. Todo movimento de salvação visa a glória de Deus, não visa simplesmente a minha libertação, mas principalmente a glória de Deus. A minha libertação, a tua libertação é só uma expressão dessa glória e dessa honra de Deus. A minha e a sua luta não é um combate pequeno e particular que a gente está levando por nossa própria conta, mas é um combate que envolve a Deus. A maioria das nossas dificuldades se deve ao fato de estarmos sempre olhando para dentro de nós mesmos, sempre compadecido de nós mesmos, sempre lamentando por nós mesmos. Era assim que eu estava há 2 meses atrás, me lamentando, chorando, não entendendo por que eu estava passando, como eu falei domingo passado, pelas dificuldades físicas que eu vinha passando. Esse é o maior erro que nós podemos cometer. Por isso o conselho que eu dou é: esqueça um pouco de você agora. Tira os olhos de você agora. Nesse combate, nessa luta que talvez você esteja travando. E creia que essa luta é de Deus. Ele é o autor da minha e da sua salvação. É pela honra do seu grande e santo nome.
essa força poderosa está sendo exercida em nosso favor, mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando a gente não está consciente disso, Ele está fazendo isso por nós. Aqueles que lutam por nós. Sabe, eu pensei em 3. Primeiro, os anjos. Olha em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Sabe, o anjo descrito aqui na Bíblia não é o anjo do Queiroz, da esposa dele, que permitiu que eles fossem descobertos e presos, e agora parece que ele está escondendo alguma coisa, que ele está mentindo. Não tem nada a ver com esse anjo dos noticiários. O anjo da Bíblia é muito poderoso. Ele está ali, do teu lado, do meu lado, mesmo quando eu estou dormindo. Ele está sempre de guarda. Ele é vigilante, porque eu e você, irmão, irmã, somos o povo de Deus. É a honra de Deus que ele está defendendo. Eles foram criados para ministrarem em nosso favor. Eles estão ao nosso redor. Embora nós não consigamos vê-los, eles estão lá. Os anjos lutam por nós. Cristo também. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Que conforto, que consolo essa passagem. Ninguém pode me arrancar das mãos de Deus. Nada pode me separar do seu amor. Os nossos inimigos vão tentar fazê-lo. Vão haver ocasiões, provavelmente, onde a gente vai pensar que nós fomos separados, que nós somos cortados, que não há como voltar. Como eu estava, talvez, há 2 meses atrás, com esses pensamentos de por que Deus não estava ouvindo minha oração. Por que eu estava passando por aquela luta emocional. Mas o fato é de que não há nada que pode me separar e separar você do amor de Deus. Porque se isso pudesse acontecer, seria uma derrota para Deus diante do diabo. E Deus jamais vai ser derrotado pelo diabo. Sabe, eu quero falar com você que está afastado de Deus. Que talvez está pensando que Deus abandonou você. Que você foi cortado por Ele. Isso é uma mentira. Não há nada que possa separar você do amor de Deus em Cristo. Nem angústia, nem perseguição, nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Por isso eu apelo a você, volta para Deus. Volta para a luta, porque Cristo luta por você. Ele se preocupa conosco, Ele se interessa por nós. Jamais eu posso perder de vista essas verdades. Sabe, tudo isso até aqui é o que acontece fora de nós, ao redor de nós. E uma dos grandes erros, e o que faz com que a gente passe por tanta dificuldade e às vezes não consiga vencê-las, é porque a gente esquece dessas coisas. De que o poder de Deus está operando por nós, a nosso favor. Os anjos, Cristo,
mas há algo que acontece dentro de nós. Esse poder não está só operando ao nosso redor, perto de nós, mas ele está operando em nós, no nosso íntimo. Nós nunca estaríamos na vida cristã se o poder de Deus não tivesse começado a agir em nós. Sabe, eu quero falar para você, amigo, amiga, não cristão, que talvez esteja assistindo essa transmissão. O dia em que Deus falou comigo, eu costumo dar o nome o título desse dia, na verdade foi uma noite, né? É a noite das duas festas. Eu fui a uma festa de um grupo que eu não sabia que era um grupo de cristãos. Fiquei impressionado com a alegria, com a diversão, com a maneira como eu fui recebido. Só quando eu estava lá e presenciei tudo isso que eu perguntei, quem são vocês? Perguntei para a pessoa que me convidou e ela falou, não, nós somos cristãos. E aquilo me impressionou muito. E eu saí de lá, devia ser umas 11 horas da noite, mais ou menos, e fui para onde sempre eu ia, para a quadra do Salgueiro. E lá vivi a noite que eu sempre vivia, praticando imoralidades, bebendo. E cheguei em casa, como sempre fazia, às 6 horas da manhã. Mas naquele dia, algo aconteceu. Porque eu olhei no espelho do banheiro e eu falei com o espelho algo que eu nunca tinha falado, que foi o que eu estou fazendo da minha vida. Eu tinha 18 anos. Eu acabei de viver uma noite tão distinta, em dois eventos tão distintos um do outro. E eu vi que era possível ser alegre, ser feliz, se divertir, sem fazer uso de todas as coisas que eu usava e praticava. Deus falou comigo aquela noite, eu não me esqueço mais. E foi a noite em que eu decidi, ali eu tomei uma decisão de que eu precisava conhecer a Deus. E 3, 4 meses depois, eu estava sendo batizado. Sabe, talvez Deus está falando com você algo. Alguma coisa aconteceu na sua vida que Deus está falando com você. Ouça. Se abra a Ele, para que Ele possa se revelar a você e transformar a sua vida. Não há limite para a força e para o poder de Deus. E Paulo sabia disso. E ele ora por isso, pedindo a Deus para que os efésios pudessem conhecer esse poder que está agindo na vida deles. Nós precisamos também dessa oração, dessa iluminação, desse entendimento da palavra. Paulo vai falar em Efésios capítulo 1, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo está orando aqui que os olhos do coração daquela igreja pudessem ser iluminados. Os olhos não ficam no coração, os olhos ficam na cabeça. Que loucura é essa? O que eu acredito que Paulo está falando e orando era para que as coisas que aqueles cristãos tinham em mente sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito, sobre as promessas, que elas saíssem daqui e entrassem aqui dentro do coração deles. Que os olhos do coração fossem iluminados com as verdades de Deus. Ele continua falando, em Efésios 3, ele continua orando, ele ora por uma outra coisa, oro para que com as suas gloriosas
riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Paulo está orando aqui para que Deus fortaleça aqueles irmãos e irmãs no íntimo do ser deles. Para que Deus habitasse no coração, para que Cristo habitasse no coração deles. E para que eles pudessem compreender toda a dimensão do amor de Deus e de Cristo por todos eles. Sabe, Paulo pregou para eles, era o ministério deles. Agora, quando ele escreve essa carta, esses trechos, ele está na prisão, ele está doente, ele está envelhecendo. E eles poderiam estar se perguntando, o que a gente vai fazer depois que Paulo morrer? Quem vai nos ajudar? Quem vai nos orientar? Paulo responde para eles, o poder do Espírito no seu íntimo. Esse é o poder que age no interior de cada homem e o fortalece. Sim, eu estou preso, sim, eu estou velho, sim, daqui a pouco eu vou morrer, mas não há necessidade de você desanimar, porque não importa o que acontece comigo. A salvação segue o seu rumo. O poder é do Espírito, não é meu. Quando eu partir desse mundo, ele vai continuar a sua obra. É do poder do Senhor que vocês precisam. E vocês o têm no íntimo. E eu estou orando, Paulo diz, para que vocês o tenham e o compreendam cada vez mais e mais. No capítulo 3, no versículo 20 de Efésios, ele continua, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo está falando aqui que o poder de Deus é infinito, ele pode fazer muito mais do que eu peço, muito mais do que eu penso. Não há superlativo para caracterizar Deus. Ele extrapola tudo. E é esse poder que age em nós, no nosso íntimo, irmão e irmã. Paulo escreve aos Colossenses, Paulo escreve aos Tessalonicenses, Paulo escreve aos Filipenses, que ele tinha consciência de que esse Espírito estava agindo na vida dele poderosamente. Essas escrituras estão na descrição do vídeo. E esse mesmo poder que agia em Paulo, que atuava em Paulo, que age em mim e em você também poderosamente. Poder do Espírito. O Espírito luta conosco, junto com os anjos, junto com Cristo. João, o apóstolo João, tinha o mesmo ensino. Ele vai falar em 1 de João, capítulo 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você e em mim é maior do que aquele que está no mundo. Deus, Cristo, é maior do que o diabo. O diabo pode gritar, o diabo pode te causar medo, mas ele não pode tocar em você. Então esse poder de Deus, ele não está só na minha volta, ele não está só perto de mim, ele não está só cuidando de mim, ele está em mim, ele está no meu íntimo.
Então, enquanto eu estou lutando e resistindo ao diabo, me fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, eu preciso lembrar que essa força está agindo em mim e de que essa força, de que esse poder é invencível, porque ele é de Deus. Que venha o diabo, que venham as lutas, nós podemos resistir pelo poder de Deus e pela força grandiosa dele que nos reveste. Então, concluindo, como conciliar essas duas declarações? A minha atividade, a minha responsabilidade nessa luta e, ao mesmo tempo, o poder de Deus daqueles que lutam por mim. Como harmonizar duas coisas que parecem incompatíveis? Embora a atividade seja nossa, embora a ação seja minha, é Deus que provê o poder para eu exercê-la. É dele que vem a força. E eu preciso aprender a confiar mais e mais nesse poder. A afirmação de que não sou eu que faço nada e ele é quem faz tudo. Ou a afirmação, não sou eu, não, sou eu que faço tudo e ele não faz nada. Ou a afirmação, não, eu é que faço tudo e eu só peço um pouquinho de ajuda e de encorajamento a Deus. Todas essas afirmações estão erradas. Há uma perfeita combinação da minha ação, da minha atividade e do poder de Deus. A atividade é minha, a ação é minha na luta, mas no poder e através do poder que Deus me dá. Jesus não tira de mim o combate. Jesus não fala para eu transferir tudo para ele, mas ele me socorre. Ele me ajuda na minha fraqueza. O Espírito não tira de mim o problema, mas ele me ajuda, ele me auxilia, ele me atende quando eu peço por ele. Ele ora por nós, ele vem ao nosso auxílio. Eu tenho que continuar indo em frente, mesmo com a minha fraqueza, fazendo tudo aquilo que Deus me chama a fazer, com a confiança de que ele vai me capacitar, de que ele vai me transmitir energia e poder, mesmo na minha fraqueza. Eu não posso descartar a minha parte nessa luta, a minha ação, a minha atividade. Ela está aí, clara, nas escrituras que lemos. Eu não consigo sair nem para um lado e nem para o outro. Eu não posso dizer que sou eu que faço tudo e nem posso dizer que eu não faço nada, porque Deus é que faz. As duas saídas são erradas. É o encontro das duas que a palavra de Deus me inspira a crer. Eu vivo, mas Cristo também vive em mim. É como se eu tivesse recebido uma transfusão de sangue. O sangue não é meu, mas ele foi infundido, né? Ele foi colocado em mim. O sangue de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, a Bíblia fala: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Você percebe aqui as duas coisas juntas? Você percebe aqui a atividade do homem, do ser humano, a ação do ser humano na luta e, em paralelo, o poder de Deus, a força de Deus junto com ele. O sangue do Cordeiro é o poder de Deus.
a palavra do testemunho, o não temer a morte, é a ação do ser humano. Sem dúvida, eles tiveram que enfrentar o diabo. Eles tiveram que falar: olha, você tinha poder sobre mim, mas agora você não tem mais. Porque o sangue de Cristo está sobre mim. Eu recebi o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo sempre derrota o diabo. Então, irmãos, amigos, amigas, temos aqueles que lutam por nós. A luta é minha. Não tenho como fugir disso. Mas eu não estou sozinho nessa batalha. Os anjos estão comigo. Cristo está contigo. O Espírito Santo está contigo. E nós precisamos crer nessas coisas. Crer nessa luta que travamos. De que nós somos mais que vencedores. Porque o que está em jogo é a honra e a glória de Deus e o seu poder. O sangue de Cristo jamais poderá ser vencido. Que nós possamos meditar nessas coisas e que juntos possamos lembrar de Jesus, do poder que ele tem e da redenção oferecida por ele, por nós na cruz. E domingo que vem nós estaremos juntos aqui, falando da terceira aula e entrando na outra ferramenta que Deus nos oferece na Bíblia para enfrentarmos a nossa batalha, a armadura de Deus. Vamos começar a falar sobre isso. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estarem aí e vamos orar juntos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelas verdades contidas nela. Obrigado por aqueles que se aliam a nós na nossa luta, Pai. Obrigado pelos anjos, por saber que eles estão ao meu redor. Obrigado pelo teu Espírito, por saber e crer que ele está dentro de mim, agindo poderosamente. E, sobretudo, Pai, obrigado por Jesus Cristo e por seu sangue derramado na cruz, que revela não a fraqueza, mas a força do teu poder, que perdoou todos os nossos pecados. Pai, ajuda-me, a mim e a todos nós, a fazer essa viagem de tudo aquilo que temos na mente, que temos nos lábios, para dentro do nosso coração, a fim de que as nossas vidas possam ser profundamente transformadas. Obrigado por Jesus, Pai. Obrigado por tudo que ele fez. E tudo isso eu oro no nome dele. Amém. Amém. Bom domingo a todos.
Bom dia, irmãos. Muito obrigado, Anderson, pela pregação. Agora é o momento das nossas ofertas. Vamos ler em Atos, capítulo 20, versículo 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Paulo aqui, ele estava se despedindo da igreja de Éfeso e porque ele iria para Jerusalém. Então ele aqui está falando com os presbíteros e ele deixa várias orientações para os presbíteros. E ele finaliza falando sobre finanças, deixando claro que a vida dele, apesar dele trabalhar para o ministério, ele também tinha o seu trabalho secular. E ele não era um homem ambicioso. O que ele ganhava era para se sustentar, mas também para servir os necessitados. Eu quero agradecer a todos vocês que continuam servindo, que continuam dando das suas ofertas para ajudar os necessitados na igreja. E não só isso, a gente tem visto pessoas também se mobilizando para servir os necessitados na rua. Puxa, isso é tão especial. E Jesus se alegra disso. Tanto que ele fala que é mais feliz aquele quem dá do que quem recebe. Então, que você possa continuar ofertando, que você possa continuar dando. A Bíblia fala que você está enchendo o seu coração de felicidade. Então, para ofertar, basta você transferir o valor, né, na conta aqui embaixo, que está aparecendo aqui agora. E você que não é membro da nossa comunidade, da nossa igreja e queira ofertar, também fique à vontade, tá bom? É isso, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque é tão especial dar, Deus. Obrigado porque nós temos um exemplo maior, que foi Jesus, que deu a sua vida por nós, Senhor. Que isso possa servir de inspiração, Pai. Que a gente possa pensar no necessitado, que possamos ofertar, dando do que o Senhor já tem nos dado, Pai. Pensando que isso é tendo a certeza, Pai, que isso é muito especial e que isso alegra o teu coração. Muito, muito obrigado e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, obrigado por estar aqui conosco nesse culto de adoração a Deus. Bom, estamos encerrando esse momento, então não deixa de dar um joinha aqui embaixo na descrição do vídeo, colocar um breve comentário, se inscrever no canal e domingo que vem nós nos vemos. Até lá!